Estamos. Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um encontro criativo aqui pela Cria Brasilis. Hoje vocês estão vendo diferente com a máscara, não tem a ver só com o Covid, tem a ver com o procedimento que eu fiz, mas seguimos aqui. Temos hoje nossos convidados, o professor Narbal, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Felipe falando conosco direto lá de Porto, Portugal, não é isso? Vou passar para eles se apresentam um pouquinho mais e vamos seguindo para falar hoje, então, sobre criatividade e liderança, ok? Professor Narbal? Boa noite a todos, boa noite, Eliana, boa noite, Felipe, já, assim, um pouco mais noite aí, adiantado em Porto, não é, Felipe? Isso. Então, boa noite a todos os espectadores, espectadoras que estão aqui nessa live conosco. Quero iniciar agradecendo a Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, a Cria Brasilis, por esse honroso convite que muito me faz sentir privilegiado e honrado por estar aqui nesse seleto e nobre espaço, dividindo com o Felipe, que tem um trabalho importante sobre criatividade no continente europeu, né? Mais especificamente em Portugal. Enfim, eu vi um pouquinho do currículo do Felipe, muito interessante e muito relevante. Então, agradeço muito por poder estar aqui. E meu nome é Narbal Silva, está aí na tela, não é? Eu falo da ilha de Santa Catarina, que é uma ilha do sul do Brasil, né? Para os brasileiros sabem, muitos sabem, né? Onde é que eu estou localizado. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, né? Atualmente tenho feito estudos em psicologia positiva, especialmente aqueles aplicados às organizações e ao trabalho, né? E entre os estudos figura também o fenômeno da liderança, como também o fenômeno da criatividade, que é uma especialidade do Felipe. Por isso que fiquei muito feliz que pudéssemos falar sobre liderança e criatividade, porque eu consigo enxergar bem a interface desses fenômenos, né, e a influência, né, em especial no que se refere ao fenômeno da liderança sobre os processos criativos, né? E como os processos criativos também repercutem, né, no exercício e nas práticas de liderança. Muito bem. Eu estabeleci aqui um cronograma para falar a respeito de liderança, e primeiro, né, procurando definir o que é liderança. O que seria liderança, né? Os estudos, de modo geral, convergem para a ideia que liderança é um fenômeno de natureza psicossocial de base relacional, ou seja, é um fenômeno relacional por excelência. O que é que significa isso? O que isso significa? Que não existe líder sem liderado, né? Não existe professor sem aluno, né? Pai sem filhos, e assim por diante. A liderança pressupõe relações. Esse é um ponto a ser considerado. É um fenômeno relacional por meio do qual se procura ou se atinge objetivos, propósitos que são considerados relevantes para as partes envolvidas. Isso tem um aspecto importante na questão da liderança. Por quê? Porque é muito comum se atribuir atos de liderança aos os quais não são revestidos dessa característica e dessa natureza. Então, por exemplo, nas organizações, né, cria-se a nomenclatura, líder de grupo, líder disso, líder daquilo, né? Mas, em essência, o fenômeno, a liderança, nessas circunstâncias, pressupõe relações
e relações que sejam vistas como relevantes para as partes envolvidas, visando alcançar propósitos que são desejados. Então, esse é um primeiro ponto. Considerando essa definição de liderança, existem assim pressupostos básicos, né, para a liderança. Um pressuposto básico é a autoridade, né? Liderança pressupõe autoridade, né? Que, por sua vez, está relacionado a um outro pressuposto, né, que significa legitimidade. Então, é o exercício da autoridade e a autoridade percebida como legítima pelos liderados. E o que é que seria essa autoridade? A percepção de que ali existe expertise, a percepção que ali existe background, a percepção de que aquela pessoa é a pessoa que deveria estar ali para exercer legitimamente a sua influência perante o grupo de trabalho, a outra pessoa e assim por diante. Então, são dois pressupostos básicos da liderança: autoridade e legitimidade, né? Em relação a isso, eu até hoje, planejando, né, aqui a minha fala, eu peguei esse livro, O Monge e o Executivo, né, que popularizou a ideia de liderança servidora aqui no Brasil, né, no início dos anos 2000, por meio do James Hunt, que trouxe essa ideia de liderança. Por exemplo, esse livro que eu tenho aqui é de 2004. E tem num dos capítulos do livro, aparece uma frase que eu julgo muito interessante, atribuída a Margaret Thatcher, que foi ministra inglesa, quando ela diz o seguinte: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Eu acho muito interessante essa frase atribuída a Margaret Thatcher, porque ela tem um sentido grande de legitimidade, porque significa que sempre que você tiver que lembrar alguém que você é algo, é porque você não está sendo algo para esse alguém. Então, por exemplo, né, eu lembrar para os alunos: olha, eu sou o professor aqui, hein? É porque estão havendo problemas de legitimidade. Ou quem manda aqui sou eu, né? Ou o líder desse grupo sou eu. Isso reforça o pressuposto da legitimidade na liderança. Um outro aspecto que eu quero abordar em relação à liderança é essa velha discussão: a liderança é inata ou é adquirida? Começou a falar sobre liderança, já aparece alguém que leva, mas nascemos com a liderança ou adquirimos a liderança? Muitas vezes eu fui indagado sobre isso e conversei a respeito disso. O que é que eu posso falar? Primeiro, nunca vi qualquer tipo de estudo científico de base empírica validado ou compartilhado amplamente na comunidade científica que apontasse a liderança como inata. Altamente compartilhado, uma tendência forte nesse. Olha, é uma tendência grande na comunidade, os estudos mostrando isso, né? Por outro lado, vejo fortemente a ideia de que a liderança ela pode ser aprendida, a partir das suas características, pode ser aprendida, desenvolvida. Muitos teóricos importantes apontam nessa direção. Portanto, qual que é o meu entendimento? Se a liderança pode ser inata, sei, desconheço evidências mais substanciais a respeito. Se ela pode ser aprendida, sem dúvida, né? Existem pessoas que já têm um potencial maior, uma maior capacidade desenvolvida? Sim, os processos de socialização, o modo como as pessoas foram socializadas nos momentos iniciais das suas vidas e ao longo das suas vidas, podem explicar muito isso. Mas isso não significa que pessoas que tenham uma menor capacidade ou tenham perfis mais conservadores ou mais autoritários, não possam desenvolver e aprender e melhorar esse aspecto sustentado em pressupostos de autoridade e de legitimidade.
Então, portanto, é fortemente compartilhado na literatura a ideia de que a liderança pode ser aprendida, né? As práticas da liderança. Como quarto ponto, eu quero trazer, e até o insight veio ao encontro do que eu assisti hoje do Felipe, um material que o Felipe me mandou, e eu achei muito interessante quando o Felipe, entre outros, claro que o Felipe vai apresentar com muita propriedade, mas um aspecto que me chamou a atenção, Felipe, foi quando tu mencionasse que o modelo que foi desenvolvido por você permite, entre outros aspectos, identificar quem teria mais capacidade num determinado momento, levando em conta as circunstâncias, para atuar e ajudar e contribuir naquela situação, criando algo novo, gerando uma ideia, enfim, a partir do seu background e das suas experiências. Claro que eu estou falando muito a grosso modo, mas eu tive esse insight num determinado momento ali, quando tu falas a respeito disso, Felipe. E aí eu linkei com a ideia de estilo de liderança e maturidade no trabalho, que é um modelo de liderança situacional que pressupõe o seguinte: pessoas com pouca maturidade, que significa o quê? Pouca motivação ou disposição para fazer algo, e pouca competência também, conhecimentos, habilidades e práticas, precisam ser orientadas, dirigidas. À medida que a maturidade vai se elevando, sempre considerando motivação e competências, as pessoas precisam gradativamente irem caminhando com seus próprios pés. Aí o modelo passa pelas instâncias da persuasão, passa pelo compartilhamento ou participação, e, finalmente, pela questão da autonomia relativa, mas uma autonomia no sentido de que a liderança ela começa a se instalar ou a ser posta cada vez mais dentro de cada um, e o que permite a ideia ou o conceito da não existência de um único líder para todas as situações, mas dependendo das circunstâncias e das situações, das expertises envolvidas, ou, entenda-se, conhecimentos e práticas e habilidades existentes e motivações para assumir o protagonismo diante de uma determinada situação. Esse conceito ele é muito bem desenvolvido na sua amplitude, né? Aqui é um flash, nessa obra de Hersey e Blanchard, quando foi traduzida para o Brasil, há muito tempo, Psicologia para Administradores, a Teoria e a Prática da Liderança Situacional, eles explicam com muita propriedade esse modelo. Muito bem. Um outro conceito de liderança que entendo que vale a pena mencionar aqui é o modelo de liderança servidora, ao se levar em conta a complexidade do contexto que a gente vive, os dilemas, os problemas, as tensões e as situações críticas, como a que nós estamos vivenciando na atualidade de pandemia Covid-19, que nos coloca dentro de uma outra situação de ressignificações importantes, e aí a liderança servidora vai nos orientar no seguinte sentido, e conectada com a liderança situacional, quando tem como pressuposto a ideia de apoiar e não controlar, né? Apoiar as pessoas naquilo que elas precisam e naquilo que elas esperam e que constituem aspectos substanciais para que elas possam ajudar a realizar propósitos, missão, visão da organização e assim por diante, que tem como pressuposto a maturidade, sempre entendido competências que precisam ser desenvolvidas, aprendidas, e outros aspectos motivacionais de natureza da organização, como, por exemplo, práticas de reconhecimento, condições materiais de existência, qualidade de vida no trabalho, entre outros aspectos.
Mas a liderança servidora tem essa perspectiva, né, de apoiar, não controlar, mas sempre levando em conta o objetivo e a maturidade das pessoas para a realização de determinado trabalho. Aliado a isso, eu trago também o conceito de liderança sem ego, de Edgar Schein, ou que pode ser também compreendida como liderança humilde, que significa o fato de que eu estou numa posição de liderança, e muitas vezes a posição de liderança significa protagonismo ou status organizacional, né? Numa situação formal de supervisão, de chefia, de direção e assim por diante, né? Onde não deve residir o pressuposto de que eu sou invulnerável, de que eu sei tudo, de que eu não tenho dúvidas, não tenho medo e assim por diante, né? E é por isso a ideia de uma liderança sem ego, que seria uma liderança onde as pessoas que as exercem, né, acessam suas ignorâncias, acessam suas incertezas e as suas ansiedades, as suas dúvidas e até os seus dilemas existenciais pessoais e profissionais, e procuram, a partir daí, utilizá-los como forças motrizes para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento como pessoas e como profissionais. Então, as pessoas se destituem dos seus egos, né? Se veem como pessoas, isso tem muito a ver em um sentido com autoconhecimento, autoconsciência, para reconhecer virtudes e forças, fraquezas, gaps que necessitam de diminuir defasagens e assim por diante. E que tem um pressuposto da indagação humilde, né? O líder sem ego é um líder que pergunta, né? Que busca ajuda, entende as relações de ajuda como um suposto essencial da sua relação com os liderados. E isso é substancial para adquirir conexão, para aproximar e estabelecer relações positivas. Um outro ponto importante da liderança é levar, e é muito essencial, levar em conta os aspectos de inteligência emocional, né? Um líder efetivo, um líder eficaz, né? Ele deve praticar a inteligência emocional, cujos atributos também podem ser aprendidos, podem ser desenvolvidos. O que supõe autoconsciência, todos os modelos anteriores que eu apresentei pressupõem autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, se desenvolver como pessoa, como profissional, né? Entender que eu sou incompleto, que me completo por meio das relações que estabeleço com os outros, que as relações de ajuda são fundamentais para que eu possa entender naquilo que eu preciso crescer e avançar. Então, autoconhecimento. Autogestão, que significa autocontrole, né? Que é um contraponto à ideia comumente disseminada. Quando eu tiver que dizer algo, eu digo e pronto, e de qualquer jeito. Eu sempre comparo essa ideia. Eu sou um cara muito sincero. Quando eu tenho que dizer as coisas, eu já vou logo dizendo de qualquer jeito e pronto. Bom, primeiro que quem diz o que quer tem uma reação muitas vezes igual e maior do que contrária, pode ouvir muitas coisas que a princípio não desejaria, né? E segundo, que eu vejo assim, ó, um rinoceronte entrando numa loja de cristais, né? Que entra ali, faz um estrago tremendo e nem sempre é fácil de reparar tudo aquilo ali que aconteceu, juntar e botar os cristalzinhos todos exatamente. Então, autocontrole, que significa muitas vezes temos que dar um passo atrás para depois dar dois na frente, né?
ter a sensibilidade do time, né, para dizer as coisas. E também aí no autocontrole está a ideia de que o que eu tenho vivenciado e tenho aprendido ao longo do tempo, que nós podemos dizer praticamente tudo o que desejamos, podemos expressar o que pensamos e o que sentimos, quando encontramos modos assertivos de fazê-los e de tempos considerados adequados que se tornem produtivos para isso. As respostas e os resultados, eles sempre são mais efetivos, né? E o inverso também é verdadeiro. Um outro elemento da inteligência emocional seria a empatia, né? Que é ir ao encontro do outro, a partir do outro, e eu penso, Felipe, que isso tem muito a ver com criatividade, que significa olhar para o que o outro está dizendo, o que ele quer expressar e o que ele sugere a partir dele, né? E não sempre com essa lógica, não, isso eu já vi, isso não vai dar certo, dessa forma não, né? Isso eu já sei. Enfim, né, que são vários modos de abordar a possibilidade de aprendizado e de geração de novidades por parte das pessoas. E, por fim, a habilidade social, né, que pressupõe a reciprocidade, que pressupõe a cordialidade, a gentileza, enxergar o outro a partir do outro e não a partir de mim, de forma a gerar conexões que sejam efetivamente positivas e produtivas. Por fim, tá? Esses modelos todos relacionados, o modelo da liderança autêntica e positiva que vem sendo estudado mais recentemente na psicologia positiva, que pressupõe, de novo, a autoconsciência, eu preciso me entender, conhecer, saber do que eu posso, do que eu não posso, do que eu preciso, e assim por diante. Transparência relacional, que significa ser visto nas minhas relações como alguém que é acessível, íntegro, aberto, sincero, né? Que apoia, que ajuda, e não o contrário, elementos importantes para o processo criativo nas relações. O processamento balanceado das informações, que significa utilizar pressupostos de justiça nas informações que você recebe, né? Como tratá-las, como utilizá-las. Por exemplo, não é um processamento balanceado quando eu utilizo critérios do tipo, dependendo de quem falar, eu considero. Se o Felipe falou, eu considero. Se a Eliana falar, tá? Mesmo que tenha muito sentido, mas eu não considero, porque a Eliana está tendo um processamento desequilibrado aí das informações, e que não precisa dizer o que isso representará para o clima, o ambiente psicossocial de trabalho e para as pessoas envolvidas nas relações. E, por fim, a moral internalizada, que significa praticar aquilo que fala, né? Os seus conceitos, os seus valores que são processados, que são verbalizados, é muito importante que eles sejam integrados, porque as pessoas observarão muito mais o que você faz e muito menos o que você diz e você não faz. E isso soa contraditoriamente e, via de regra, tem um sentimento grande de hipocrisia. E quem está numa situação de protagonismo deve ter muito clareza desse aspecto. Por exemplo, como professor, como gestor, enfim, né, todas posições onde você é visto como significativo para quem te olha. Para finalizar a minha exposição, levando tudo isso para a ideia de organizações saudáveis, né? O que seriam organizações saudáveis? São organizações que enfrentam o desafio do equilíbrio entre qualidade de vida no trabalho e o que tudo isso significa, bem-estar e felicidade, com rentabilidade, produtividade e qualidade. Esse é um papel importante da gestão, da gestão autêntica e positiva, e também dos outros trabalhadores. E no cerne, na essência de uma organização efetivamente saudável, como eu havia posto lá no início da minha fala, que a liderança ela pode ser aprendida, está a ideia de desenvolver, por meio de programas de educação continuada, líderes autênticos e positivos dentro das organizações.
Esse é um ponto. E o segundo ponto, que se refere aos outros trabalhadores, de modo que os líderes autênticos e positivos prezem pelo desenvolvimento e o aprendizado dos outros trabalhadores no que se refere às qualidades psicológicas positivas, onde entre elas se encontra o capital psicológico positivo, como, por exemplo, o desenvolvimento e o aprendizado do otimismo para olhar o futuro de um modo positivo, a esperança, que significa motivação e construção de caminhos para atingir aquilo que se almeja, o desenvolvimento da autoeficácia, que significa elevar a autoestima e eu acreditar mais que eu posso, que é possível realizar as coisas e superar as adversidades, e, por fim, a resiliência, que significa um enfrentamento positivo, né? Pensar positivamente não significa negar problemas, significa, sim, visualizar problemas, mas avaliar possibilidades positivas de enfrentamento e que certamente tem muito a ver com o movimento criativo, de alternativas, de geração de ideias, de superação daquilo que inicialmente está posto ali como intransponível e sem saída, né? Me parece, Felipe, só para finalizar, que o processo criativo supõe também encontrar luzes no final do túnel, onde inicialmente não se consegue enxergar. Claro. Era isso, Felipe, Eliana e espectadores e espectadoras aí que estão nos assistindo, que eu tinha para apresentar inicialmente sobre liderança a vocês. Muito grato. Também. Vamos passar para o Felipe agora, depois a gente abre para perguntas, ou você já quer responder algumas agora? Talvez fosse, não sei, você que sabe, por mim... Vamos seguindo, né? Sem problema, por mim, sem problema. Tá bem. Vamos começar então com o Felipe agora, depois a gente tenta responder os dois juntos? Ok. Então vamos lá, Bom, Felipe. Primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Zamana, eu sou professor e pesquisador da criatividade, vivo em Portugal e desenvolvo aqui a liderança nacional do Dia Mundial da Criatividade, onde eu também sou coordenador pedagógico deste evento mundial. Então, tenho o prazer aqui de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Agradeço a presença da Eliana e do professor Narbal, nessa oportunidade de poder trocar essas experiências e esses conhecimentos. Eu anotei aqui algumas coisas que o professor Narbal falou, até justamente para relacionar com a questão da criatividade, então, um complemento aí à fala do professor. Primeiramente, a minha pesquisa mais recente é em torno de ecossistemas criativos, ou seja, são ecossistemas, com, obviamente, indivíduos, pessoas, que giram em torno da matéria-prima, que é a criatividade. E dentro desses ecossistemas criativos, a gente tem, como é óbvio, a relação entre vários indivíduos, e esses indivíduos trocam informações, conhecimento, e muito da questão da liderança, como o professor Narbal falou, justamente para gerar novas ideias e ter esse avanço em termos de tecnologia, de conhecimento, de evolução a nível geral. Bom, dentro da fala do professor Narbal, eu notei algumas coisas importantes, porque eu, particularmente, vejo a criatividade cada vez mais como um fenômeno social e visando sempre o impacto positivo na sociedade. Então, quando a gente coloca a criatividade como produto final, a gente tem sempre que analisar ela numa perspectiva do grupo. Então, o grupo que vai se beneficiar daquela ideia, daquele produto final, que é uma ideia criativa, ela impacta positivamente esse grupo. Então, vejo cada vez mais essa questão da psicologia positiva, né, de certa forma, fazendo esse papel dentro da criatividade. Um dos pontos importantes que o professor Narbal colocou é a questão das relações relevantes. Então, eu identifiquei nessa pesquisa 3 papéis principais que eu chamei de o key player, então seria o jogador-chave, a pessoa-chave, a comunidade e o curador. Então, quais são os papéis de cada um desses indivíduos? Então, claro que esses papéis eles são circunstanciais, como o professor Narbal colocou,
E o indivíduo-chave, ele tem mais esse papel de liderança, mas essa liderança que o professor falou, de liderança servidora e uma liderança sem ego. Então, é uma pessoa que vai trazer para a comunidade, para o grupo dele, possíveis soluções para os problemas que aparecem, né? Mas soluções positivas, né? Em vez de você ver só os problemas da coisa, você vai ver quais são as soluções para aquela situação, para aquele desafio em específico. Então, essa pessoa tem essa postura mais de liderança, né? Mas nessas lideranças que o professor Narval trouxe. Só que como ela é um papel circunstancial, é uma posição circunstancial, aqui a gente tem uma relação muito interessante. Porque se eu posso ser líder, eventualmente, dependendo da situação, eu vou saber me portar melhor quando eu for o liderado. Porque eu sei como é estar no papel do líder. Então, a gente tem uma evolução nessa relação entre as pessoas e, obviamente, um fortalecimento, né, através da empatia, como o professor Narval também colocou, porque a gente tem uma perspectiva dos dois lados. Eu sei como é ser líder, mas eu também sei como é ser liderado. Porque em qualquer momento eu posso estar nessa posição de liderança e sei como eu gostaria que as pessoas me vissem e se portassem quando fosse o contrário. Então eu também tenho uma postura mais positiva em relação a isso. Outro ponto que o professor colocou, que eu achei muito interessante, inclusive, é a questão da legitimidade. Porque quando a gente tem posições, né, papéis circunstanciais, ninguém é eleito, né, diretamente ou conscientemente, às vezes, a gente tem essa questão da legitimidade muito forte. Porque eu preciso reconhecer aquela pessoa como líder ou como uma pessoa mais capaz de liderar o grupo naquela situação. E como eu reconheço aquela pessoa? Sabendo que ela é uma pessoa portadora do conhecimento e das posturas necessárias para que o grupo se beneficie daquela pessoa como líder naquele momento. Então, essa questão do reconhecimento, da legitimidade, que o professor falou, é muito importante dentro dos ecossistemas criativos e até mesmo para criar o que a gente chama dentro da criatividade de espaço seguro. Porque se eu não me sinto confortável com aquela liderança, com aquela figura de líder, em compartilhar as minhas ideias, porque eu tenho medo que ela vai me julgar, ou que ela vai ter respostas negativas frente ao que eu possa sugerir, e lembrando que as ideias iniciais são muito cruas, então elas, obviamente, estão ainda passíveis a melhoramentos, né? E, óbvio, o grupo vai ajudar para que essa ideia seja cada vez mais lapidada e que se torne efetivamente um impacto positivo lá na frente. Eu preciso me sentir seguro agora de compartilhar essas ideias. Então, o professor colocou essa questão da liderança sem ego, por exemplo. Então, se o líder tem essa postura de eu não sou o detentor do conhecimento, né, eu ainda tenho muito a aprender, eu posso estar nessa posição agora, mas numa outra, você que está agora compartilhando como liderado, pode me liderar, a gente cria um espaço onde é mais propício a essa troca de ideias. A gente valoriza a ideia do indivíduo, já entrando no papel da comunidade, então eu, como membro da comunidade, me sinto mais à vontade de compartilhar as minhas ideias, e óbvio que quando isso acontece, a gente favorece que todas as pessoas contribuam, sempre acrescentando novas ideias em cima daquilo que já foi compartilhado. Então é uma coisa co-construída, co-criada dentro daquela comunidade. E por final, a gente tem o curador, que é a pessoa que vai compartilhar esse conhecimento com outras pessoas fora daquele ecossistema e fora daquela comunidade. Ou seja, são pessoas que podem vir a se identificar com um conhecimento que é construído dentro desse ecossistema, dessa comunidade, e venha fazer parte. Claro que isso tem que ser através de uma identificação com a postura do grupo, né? Então, se eu tenho um líder que não me permite fazer esse tipo de coisa, ou não estimula esse tipo de comportamento naquele indivíduo, eu talvez não queira fazer parte daquele grupo. Mas quando eu tenho um líder que me inspira, né, que me motiva, como o professor colocou, ele valoriza as minhas competências, eu sou mais passível a fazer parte daquele grupo e usufruir e contribuir para o conhecimento que aquele grupo gera e cria. Então, isso é muito importante dentro da questão da liderança. Óbvio que a gente pode colocar isso numa situação de organização, né? Então, hoje em dia a gente tem departamentos, por exemplo,
e cada departamento tem o seu líder, tem o seu gerente, o seu responsável, mas os ecossistemas criativos, né, e as organizações, nessa perspectiva dos ecossistemas, elas deixam de ter um pouco essa postura hierárquica, sólida, rígida. Então, ela é como se fosse uma forma orgânica que se transforma de acordo com a necessidade e melhor se adapta às mudanças que aparecem. Então, no caso que a gente está vivendo, como é óbvio, da pandemia, a gente teve que ter essa adaptação, a gente teve que rever certos pontos, né? Como o professor falou, dar um passo para trás, olhar, pensar, tá, ok, como é que a gente age a partir daqui? Quais são as melhores ideias, os melhores passos a se dar para beneficiar o grupo, ou seja, para ter um impacto positivo naquele grupo. Claro que a gente está num território desconhecido, né? A gente nunca viveu isso antes, não dessa forma, pelo menos. A gente tem tecnologias que em pandemias anteriores não se tinha, então isso também adiciona elementos para a gente também não saber qual que é a melhor solução. Então a gente tem que ter essa postura e tem que ter esses papéis de líder, né, pessoas que assumam esses papéis de liderança para poder auxiliar as pessoas a tomar as melhores atitudes nesse momento. E claro que essa inteligência emocional que o professor falou também é muito importante, porque a gente viu, né, muito claro que teve pessoas que ignoraram completamente, falaram, esse negócio não existe, é só uma gripinha, como teve pessoas que entraram em paranoia completa, né, e lavavam a mão com álcool e passavam álcool nas coisas, nas compras do mercado, e estavam completamente fora ali da realidade pelo mais, né, pelo excesso, e outras pessoas pela escassez. Então, um líder consciente, né, com inteligência emocional para gerir essas emoções do grupo, conseguia estabelecer um meio termo para que a gente pudesse construir conhecimento a partir dali e, obviamente, chegar em melhores soluções. Claro que as soluções não são definitivas, a gente, né, vai aprendendo coisas, vai gerando novos conhecimentos, vai pegando referências de outros grupos e de outros ecossistemas e adaptando para aquela nossa realidade. Só que, claro, isso só é possível através dessa posição de liderança, desse indivíduo-chave, que é quem traz esse conhecimento para nós. Outro ponto importante, eu acho que aqui é um ponto fundamental, tanto a nível de liderança, quanto a nível de criatividade, e a nível do ser humano, como é óbvio, são as boas relações humanas. Então, se não tiver boas relações, a qualquer nível, nem a liderança funciona, nem a criatividade funciona. A gente fica na estaca zero e ninguém cresce. Claro que a gente tem que tomar cuidado também nesses momentos, para não entrar em situações como aconteceu, por exemplo, no nazismo, né? Então, o Hitler se posicionou como salvador da pátria e as pessoas desesperadas seguiram ele. Só que dentro de uma postura de ecossistemas, esse tipo de comportamento se torna mais difícil de acontecer, porque a gente tem pessoas de várias áreas diferentes, de vários contextos diferentes, que podem trazer essa posição de tipo, pera, ele não é o salvador da pátria, né? Tem outras soluções possíveis. Então, a gente tem essa relação mais orgânica e mais de igual para igual entre as pessoas. A gente não depende mais de alguém que venha salvar a nossa situação. A gente tem a força do grupo que pensa em conjunto e se adapta aos momentos e às realidades que a gente vive, justamente para que todos em conjunto, de igual para igual, se ninguém é melhor que ninguém, a gente possa construir de uma forma mais sincera, como o professor falou, mais transparente. Porque a gente não se vê mais como superior ao outro ou inferior ao outro. A gente se vê como seres que precisam aprender, que não dominam todo o conhecimento, e que a soma de todos os conhecimentos vai ser sempre maior do que as partes individuais. Então, isso é muito importante para gerar essa troca de conhecimento entre os indivíduos desse ecossistema. E, para finalizar, eu acho que é importante também reforçar essa questão do objetivo, do propósito muito claro daquele grupo. Porque o grupo precisa ter realmente uma direção para ir, né? Não precisa ser um líder especificamente que determine essa posição. Às vezes, o grupo em conjunto, né, em unanimidade, acaba definindo qual é o melhor caminho. E claro que, por exemplo, eu estou num grupo agora, e esse grupo está com o objetivo de ir naquela direção. A partir do momento que o grupo reavalia
e muda essa direção, né, adapta essa direção, eu posso falar, agora, a partir de agora eu já não me identifico tanto e vou procurar outros grupos com quem eu me identifique. Mas essa mudança também proporciona que outros membros passem a fazer parte, porque agora se identificam com o propósito e com o objetivo daquele grupo e tragam conhecimentos diferentes. Então o grupo está sempre evoluindo e sempre se transformando, o que é excelente a nível de criatividade, porque a gente tem cada vez mais conhecimento sendo construído em cima disso. E claro, com os papéis circunstanciais, a gente tem novas lideranças emergindo. Então aqui fica muito importante a necessidade de que todos os indivíduos, não só aqueles que já exercem uma posição de liderança, mas aqueles que ainda não exercem, desenvolvam a sua liderança, porque pode ser que numa dessas mudanças você seja a pessoa principal, a pessoa mais importante para liderar aquele grupo naquela situação específica. Ok. Eu estou aqui lendo os conteúdos e pensando, né, lendo as perguntas, os comentários e pensando no que vocês foram falando, né? Nós estamos aqui com a professora Solange Wexler, professora Denise Flatt, professora Tatiana Nakano, e basicamente elas estão comentando algo sobre resiliência, liderança, criatividade e a própria psicologia positiva, né? Um dos comentários, eu acho que os dois acabaram já respondendo, que é a ideia, não do cargo em si, né, de um gerente, ou de um diretor, ou de qualquer coisa nesse sentido, mas a consciência, pelo menos foi isso que eu fui entendendo, que vocês foram falando, a consciência do seu papel de gestor, do seu papel de líder, né, e daí o peso que isso tem, a responsabilidade que isso tem diante dos seus liderados. Mas além, obviamente, da questão da flexibilidade, que eu acho que é uma característica típica, né, quando a gente fala de criatividade, né, desse jogo de cintura, e pensando aqui que o professor representa aí um laboratório de psicologia positiva, não é isso? O que mais a gente consegue pensar que seria importante para esses novos líderes? E por que eu estou dizendo isso? Eu não sei a quantas anda essas questões aí em Portugal, mas pelo menos as últimas pesquisas que eu li aqui no Brasil, de instituições como o Sebrae e tantas outras, né, que trabalham a questão das lideranças, principalmente empresas de pequeno porte, me parece que muitas delas acabam tendo problemas com relação à produtividade, à gestão de clima, com relação à própria assertividade da empresa, a própria saúde da empresa como um todo, porque remete ali, esbarra ali de alguma maneira com essa figura desse líder, eu não sei se mal treinado, mas me parece que não desenvolvido, né? Eu não sei a percepção de vocês, mas a sensação que eu tenho é que, assim, a gente treina demais um líder e esquece que é muito mais uma questão de comportamento, né? O que vocês foram dizendo me parece que é muito mais isso, né? É uma questão comportamental, então é desenvolvimento, e não ir lá e colocar a pessoa para ter um monte de conteúdo teórico e eu não desenvolver, principalmente em épocas muito específicas, como o Zamana trouxe a questão da pandemia. Sim. O que vocês têm visto de pesquisas nesse sentido? Felipe quer falar? Você está dirigindo isso? Sim, posso começar. Tá. Bom, eu acho que eu vejo cada vez mais na questão da colaboração, principalmente, né, essa necessidade de que as pessoas dominem esses comportamentos específicos, porque é aquela coisa, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar dele, né, que pode ser que naquele momento você seja a melhor pessoa, e as pessoas vão o grupo vai automaticamente te eleger, né. Óbvio que você pode se posicionar como, olha, posso eu assumir, posso eu ajudar. Claro que às vezes essa liderança não é muito declarada, vamos dizer assim. Pode ser que naturalmente as pessoas, sabe quando todo mundo fala na sala e todo mundo olha para você, porque espera qual que é a sua resposta. Então isso já é uma forma do grupo te identificar como a melhor pessoa naquela situação. Então, e quando chegar essa hora, você tem que saber o que fazer. Né? Você não pode travar, porque também tem a questão da credibilidade, que o professor trouxe muito bem, né? Da legitimidade. As pessoas precisam te reconhecer como capaz naquela posição. E a gente vivendo nesse mundo cada vez mais orgânico, né? Cada vez mais adaptativo, mais transformativo, a gente precisa realmente dominar todas essas capacidades, essas habilidades, para que a gente usufrua dessas situações que aparecem, né, saiba aproveitar essas oportunidades que aparecem, mas também a gente saiba como ajudar os outros, acima de tudo,
a lidar com essas mudanças, que foi aquela questão que eu citei, que umas pessoas travaram, outras acharam que isso nem existe. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, né, e sendo pessoas mais conscientes, mais ponderadas, né, o que se espera de um líder, a gente possa realmente ajudar os dois extremos, chegar no meio do caminho e que todos possam se beneficiar dessa oportunidade, dessa situação. Os estudos do Great Place to Work, dos lugares considerados melhores para trabalhar, apontam alguns aspectos assim, que são bastante comuns e evidenciados pelos trabalhadores em vários lugares do mundo, em vários continentes, né? Lugares considerados bons para trabalhar são lugares onde os trabalhadores percebem um propósito, relevância naquilo que é feito ali por aquela organização, né? Mas também os trabalhadores percebem que existe um clima de camaradagem entre os pares, né? O Felipe destacou isso na exposição dele, um bom ambiente, um bom relacionamentos saudáveis, que criam ambientes de trabalho não tóxicos. E um outro aspecto fundamental é que lugares considerados bons para trabalhar são lugares onde os trabalhadores percebem que podem contar com os seus gestores, sobretudo em momentos críticos e de grande tensão, né? Como esses, né, que a gente está vivendo, de certo como modo. Como esses que a gente está vivendo. E são lugares, e também que os trabalhadores percebem assim, muita coerência, muita consonância entre o que os gestores dizem, o que eles expressam que sentem e, sobretudo, a relação e a conexão disso com o que eles fazem. Esses dias eu tive uma psicóloga que trabalha na área de gestão de pessoas de uma empresa de TI aqui em Florianópolis. Ela me falou agora, nesse momento de tensão, e que todos foram levados ao home office, né? Trabalhar em casa, né? E que criou um mundo diferente, com novos significados, novas representações. O estar em casa assumiu uma condição muito diferente, houveram mudanças profundas nesse aspecto de realidade social. Aí ela me fala que o CEO da organização, né, levou pessoalmente no seu carro uma cadeira ergonômica que tinha toda a questão da ergonomia ali e tal, para um funcionário seu que morava aqui na ilha, isso tudo aqui na ilha de Santa Catarina, mas a 20 quilômetros, 25 quilômetros de distância da matriz da empresa, e foi levar lá pessoalmente essa cadeira para esse trabalhador lá que precisaria para atuar em home office. Então, pense não assim, também no sentido material, de lhe proporcionar qualidade de vida ergonômica para o seu trabalho, numa circunstância inusitada. Mas vá além disso e pense no que isso significou em termos de gesto, de atitude e de iniciativa a esse movimento, para a relação desse CEO para esse trabalhador de linha de frente dessa empresa de TI, em termos de acolhimento, em termos de empatia, né, em termos de apoio, né, apoio logístico para isso que ele precisava. E aí ela estava me dizendo a repercussão que esse gesto teve em toda a organização, e assim comentando como uma postura, e também me dizendo que esse era um exemplo entre inúmeros que esse CEO dá, e ela atribui muito à moral internalizada
dele. O que é que significa essa moral internalizada? Significa que esse gesto é movido por convicções, e não por teatralizações, por ser teatral e oportunista para o momento, para representar algo, até porque isso não, ao longo do tempo, não se sustentaria, né? Por isso que uma premissa importante do líder autêntico e positivo é a moral internalizada, que é tu praticar conceitos, mas dos quais você tem convicção. Como, por exemplo, justiça, cidadania, participação, empatia, solidariedade, enfim, entre outros relacionados que são considerados conceitos positivos. Portanto, isso é liderança, né? Liderança não é sinônimo de chefia, né? É bom que os chefes e os gestores tenham essas características, desenvolvam, né? Mas não é algo automático, né? Um excelente técnico, um cientista de renome que ocupa uma posição de gestor de algo, da sua área ou do seu laboratório e assim por diante, ele não se tornará automaticamente um líder, né? Mesmo que a nomenclatura seja essa, o desígnio seja esse. Liderança pressupõe atitudes, pressupõe valores internalizados, convicções e, sobretudo, comportamentos coerentes com tudo isso, né? E por isso que é um processo de desenvolvimento e de aprendizado. Ok. Felipe? Eu acredito até que dentro disso que o professor falou, um ponto muito importante é a gente entender a liderança como uma responsabilidade. Então, você é responsável pelas pessoas. Elas, de certa forma, dependem de você. Então, traz uma visão mais humana a gente encarar a liderança como uma maior responsabilidade e não só um cargo. Agora eu ganho mais, eu mando em vocês, vocês fazem o que eu quero. Não, é uma responsabilidade. Eu sou responsável pelas pessoas. Então, até nessa história que o professor Narbal contou, mostra claro isso, né? O CEO não tinha a menor obrigação, vamos dizer assim, de fazer isso pelo funcionário, mas ele se sente responsável em zelar pela qualidade não só física, né, mas também emocional e ergonômica e da qualidade do trabalho daquele funcionário para com ele, né? Então, foi um ato realmente, e claro, sendo um ato autêntico, melhor ainda, que mostra realmente quem é essa pessoa. E foi como o professor falou, é difícil você manter esse teatro por muito tempo. Se você faz isso forçado, as pessoas percebem, né? Eventualmente vão perceber que você só está fingindo, você só quer alguma coisa delas, você está usando elas, né? E aí, assim que ela se sente dessa forma, você tem uma quebra de confiança, e aí para você recuperar essa confiança é extremamente difícil. E aí me parece, dentro, né, disso que vocês dois disseram, acho que o Adriano está dizendo aqui, o Adriano Vilhena, que a gente precisa pensar no ambiente seguro. Obviamente, eu fico pensando, se na instituição que você trabalha, ou para a instituição para a qual você trabalha, né, você não tem esse ambiente seguro, esse ambiente que você possa exercer sua liderança no sentido mais filosófico até da palavra, do que pensando ali no conjunto de características, né, que a instituição diz que você tinha que cumprir, precisa se fazer nesse sentido de responsabilidade mesmo, né, e que em algum outro momento, se não for ali, será em outro lugar. Mas claro, não dá para ficar vestindo este papel, essa máscara, esse personagem, porque pede-se ali que seja feito diferente nesse sentido de não olhar pelos seus liderados. Professor Narbal, ia comentar alguma coisa? Assim, existe uma riqueza enorme aí das coisas aí que vocês estão falando. E, assim, quando o Felipe falou da questão da responsabilidade, eu me lembrei do Pequeno Príncipe, tá? E uma das afirmações da que você é eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Sim. Fiz acho que é uma das frases mais conhecidas, né? Isso, eu vi muito isso, assim, muito importante o que você mencionou da responsabilidade,
que você é responsável pelas relações que você constrói e pelas pessoas que te veem como significativo, né? E também me fez lembrar, Felipe, o seguinte, tá? Que é o pessoal de Portugal que estuda psicologia positiva, entre eles o Armênio Rego, e tem mais um pesquisador importante que me desculpe, mas não lembro agora, mas quando eles falam de organizações positivas e de gestão e de liderança, eles trazem para a construção de ambientes saudáveis de trabalho, eles dizem o seguinte, tá? Que um aspecto importante para a gestão é a autoridade, que vem ao encontro daquilo que eu mencionei lá no início, a legitimidade, os outros te perceberem como você sendo a pessoa que deve estar ali e exercer o protagonismo e a influência, então, a autoridade. E, do outro lado, a humanização, né? A gestão deve ter uma perspectiva de humanização do ambiente de trabalho, que significa, dentro dos limites e das possibilidades, estar atento às necessidades e às expectativas das pessoas no que se refere ao trabalho e outros espaços das suas vidas, dentro de limites e possibilidades, né? E uma gestão humanizada, um gestor humanizado que se orienta pela autoridade e pela humanização, não é sinônimo e não significa, de modo algum, fazer tudo o que as pessoas querem que seja feito. Não significa ser um camaleão. Tem limites e tem possibilidades. O exercício da sua autoridade já estabelece limites, né? Mas uma autoridade que já é um suposto da autoridade quando se orienta pela legitimidade, que ela está também revestida de humanização, que significa enxergar necessidades e enxergar expectativas. Sim. E é isso, né? Pensar para além do cargo mesmo, né? Pensar no papel, não no cargo que você foi colocado. Acho que os dois falaram isso bem explicado. A gente está atingindo aqui a nossa quase 1 hora de live, a gente precisa liberar o professor Narbal, porque agora ele vai lá comemorar 5 anos, né, do Laboratório de Psicologia. Isso. Hoje, 21 de setembro, nós celebramos 5 anos de vida formal, digamos, oficial, do Laboratório de Psicologia Positiva nas organizações e no trabalho. Aqueles que estão nos assistindo, que se desejarem acompanhar a live que faremos na sequência, no nosso canal do YouTube, Lapote UFSC, o Lapote com 2 P's, e que também é o endereço do nosso Instagram, do laboratório, que convido a todos a conhecerem, né, o que a gente faz. Lá tem nossas produções, tem muita coisa lá no perfil do nosso Instagram, que também é Lapote UFSC. O Lapote sempre com 2 P's, T mudo, e UFSC, né? Direto. Sim. Dei uma olhada, foi muito bem feito, né? Tem bastante informação lá no Instagram de vocês. Do YouTube eu ainda não consegui ver. O Felipe também, ele tem um perfil ali no Instagram também voltado para divulgar, o dele chama-se Criatividade é Sério, né, Felipe? Sim. Quer falar alguma coisinha para a gente ir encerrando, você e o Narbal? Não, eu quero agradecer principalmente a participação do professor Narbal. Aprendi muito hoje, inclusive. Eu acho que é importante a gente trazer cada vez mais essa questão da psicologia positiva e da liderança, porque o que eu vejo hoje é que, assim, a gente tem uma individualidade muito forte. Então, a gente segue as pessoas porque a gente quer e não porque a gente é obrigado. Então, acho que esse tipo de conhecimento que o professor Narbal desenvolve, principalmente no laboratório dele, acrescenta muito nas nossas boas relações. Então, saber realmente a gente se posicionar na sociedade e sempre ser responsáveis pelas pessoas que acreditam na gente e nos seguem, né? Então, quero parabenizar o professor, inclusive, pelos 5 anos do laboratório, que sejam 5 de muitos anos ainda pela frente. De muitos anos, de muita produtividade. Professor, você quer encerrar também?
Quero também agradecer a todas as manifestações das pessoas aqui no chat, né? E dizer que, devido ao tempo, não nos é possível, né, Felipe, em todas as questões que estão sendo postas aqui, por isso que eu acho que a mediação da Eliana é importante, e agradecer aí os feedbacks que nos estão dando, da Solange, que inicialmente me fez esse convite, que lidera com brilhantismo, né? E também com a participação da Eliana nessa importante entidade que é a CRIA Brasilis, né? Isso mesmo. Qual eu me orgulho de ter sido convidado para participar lá do grupo, do WhatsApp, enfim, tenho interagido ultimamente com vocês e sou muito grato por isso. Também aprendi bastante, Felipe, fiquei muito atento às suas considerações, às suas observações, enfim, né? Gratidão a todos que nos ouviram, e eu me coloco à disposição só para dizer o seguinte, que nesse momento de pandemia Covid-19, o laboratório produziu uma obra chamada Vidas que Mudaram. Essa obra aqui, ó. Contribuições da psicologia positiva para situações de isolamento e distanciamento social. Aqueles que desejarem ter o acesso à obra no formato de e-book, acesso livre e gratuito, é só entrar no site da editora da Universidade Federal de Santa Catarina e fazer o download, onde nós apresentamos inúmeras contribuições da psicologia positiva numa tentativa desacademizada, de inserção social mesmo, de que as pessoas possam usufruir e se aproximar mais disso. Tá? Sim. E acaba também ajudando aí as comemorações do laboratório, né? Felipe também está para lançar o primeiro dele, então daqui a pouco, de repente, a gente marca uma outra apresentação. Né? Por favor, me avise, Felipe, me avise. Pode deixar, avisarei, sim. Tá. A gente tenta marcar mais para frente uma outra, e de repente mais diretiva, né, para vocês falarem mais dessas contribuições, que acho que os dois têm pesquisado bastante a área do trabalho, né, e aí quem sabe o Felipe já não aproveita e faz a divulgação do dele também, tá certo? Agradeço muitíssimo em nome da CRIA Brasilis, né, agradeço a oportunidade, agradeço o tempo, a disposição de vocês, dizer que, para todo mundo que está nos assistindo, né, que fique aqui gravado no Facebook, daqui a pouco também esse vídeo dessa apresentação vai lá para o YouTube. E, obviamente, reforço os convites, né, para dar um pulinho ali no YouTube do pessoal ali do laboratório do LAPOT, com 2 P's, o FSC, para acompanhar a live lá do laboratório do professor Narbal. Dá uma olhadinha também, o Felipe tem algumas coisas bem bacanas inscritas ali no canal dele, já tem 2 vídeos dele, se não me engano, no nosso canal ali do YouTube, e vamos tecendo aí outras relações, né, produzindo mais coisas juntos. Muitíssimo obrigada, vou encerrando então nossa interação por aqui, a semana que vem voltamos, né, ou na próxima, assim que a gente tiver alguma coisa, a gente já mostra para vocês, já faz a divulgação aqui no nosso perfil. Tá bem? Tá, ok. Tá bom. Muito grato. Tá certo. Eu agradeço. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau. Tchau. Até logo. Até logo.